Doutora Juliana Bertoldi, por videoconferência, tem a palavra. Inicialmente, gostaria de cumprimentar ao excelentíssimo presidente desta corte, ministro Alexandre de Moraes, cumprimentar também ao relator, ministro Raul Araújo Filho, aos demais presentes, aos colegas advogados, e tomo a liberdade de fazer um cumprimento especial às mulheres advogadas, tendo em vista que hoje, 15 de dezembro, é dia da advogada, então faço cumprimento às advogadas presentes no plenário e aquelas que acompanham a sessão de julgamento. Excelências, inicialmente eu devo tomar alguns minutos para me referir à admissibilidade do recurso ordinário no caso presente, por força da súmula número 64, que dá conta do cabimento de recurso ordinário contra acórdão que enfrenta simultaneamente questões de elegibilidade e ineligibilidade, como no presente caso, não obstante o recurso ordinário do Partido da Mobilização Nacional tenha por foco central questões de elegibilidade, o que poderia ensejar o cabimento do recurso especial, fato é que o acórdão dá conta de ambas questões, de sorte que não haveria possibilidade da realização do recurso especial, apontamento que realizo em virtude do parecer realizado pelo respeitável procurador, que alega o não cabimento de recurso ordinário no caso presente, tendo em vista que o principal ponto deste recurso é a questão de elegibilidade. É importante destacarmos que neste recurso, não obstante o foco seja a elegibilidade, há questões reflexas de ineligibilidade que precisam igualmente ser tratadas, de sorte que o recurso cabível, no entendimento desta advogada, é o recurso ordinário de fato. Ainda é importante se destacar a suposta infração ao princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista que o recurso foi protocolizado em duas oportunidades. O recurso tem o mesmo conteúdo, tem a mesma fundamentação, a única razão pela qual o recurso foi protocolizado novamente é porque houve a interposição de embargos de declaração que, apesar de conhecidos e não providos, trouxeram novas fundamentações com relação à argumentação que diz respeito à consulta mencionada pelo meu colega, Dr. Petinin, de sorte que foi necessário, na visão dessa advogada, realizar o novo protocolo, mas o conteúdo do recurso é o mesmo e o cabimento ele é adequado. Superada essa primeira parte, é importante destacarmos que esse recurso ele foca justamente na questão já trazida à tribuna pelo Dr. Petinin, da ausência de filiação partidária na circunscrição adequada. Excelências, fato é que o então candidato Sérgio Moro realizou verdadeira compra, né? Ele foi então buscando qual seria o melhor local para concorrer, chamou São Paulo de hub, Curitiba de domicílio, se filiou em São Paulo, mas depois alegou o domicílio em Curitiba, ou seja, ao abrir essa possibilidade de que os candidatos realizem essa escolha tão livre e despreocupada com o local em que pretende concorrer, bastando alegar então a filiação nacional, abre-se um precedente extremamente perigoso no Tribunal Superior Eleitoral. Se hoje nós estamos enfrentando um caso como esse, nas próximas eleições enfrentaremos centenas de casos de candidatos envolvendo então essas questões de compra, como se fosse uma pratocais. Se hoje nós estamos enfrentando um caso como esse, nas próximas eleições enfrentaremos centenas de casos de candidatos envolvendo então essas questões de compra, como se fosse uma prateleira, né, dos locais em que pretende concorrer, escolhendo então onde está o domicílio, onde está a filiação e deixando essa decisão aí a cargo da Justiça Eleitoral. O que entende essa defensora é que resta invencível a condição de elegibilidade por ausência de filiação partidária na circunscrição, o que faz com base no artigo 14, parágrafo 3º e 5º da Constituição Federal de 88, artigos 86 e 88, parágrafo único do Código Eleitoral e artigo 9º da 9.504. O que se alega, então, de maneira bastante resumida, é o seguinte: a filiação partidária ela se difere do caráter nacional dos partidos políticos, sendo exigida sua alocação na circunscrição, o que, com todo respeito ao acórdão local, não se supera pelo sistema filia. Tanto que a própria certidão do sistema filia, quando extraída em junho deste ano, aloca o senhor Sérgio Moro em São Paulo e não em Curitiba. Ainda que o recorrido encontrava-se de maneira
pacífica e inconteste nos autos, filiado à União Brasil São Paulo, ao menos até o dia 8 de junho de 2022, 4 meses antes do pleito. E, finalmente, que o reconhecimento do domicílio eleitoral em Curitiba, Paraná, ao ser afastado, rechaçado o domicílio eleitoral em São Paulo, não realiza de maneira automática o conhecimento do domicílio eleitoral com efeitos ex-tunc em Curitiba. Isto porque, como nós podemos ver da certidão, o domicílio à época era, em realidade, em São Paulo. Destaco aqui novamente a consulta 1231, que diz o seguinte: não se deve confundir validade territorial da filiação partidária com o caráter nacional dos partidos políticos e condição de elegibilidade. E é aqui que, ao nosso ver, o acórdão regional esbarra em uma questão teórica bastante simplória, mas bastante problemática se interpretada da forma equivocada, entendendo a filiação partidária como possuindo o caráter nacional. Não há caráter nacional na filiação partidária. A filiação partidária deve ser realizada na circunscrição, até para fins de organização da justiça eleitoral. O que se pleiteia, portanto, é que seja reconhecida a ausência de condição de elegibilidade do recorrido, tendo em vista que, ao menos até 8 de junho de 2022, 4 meses antes das eleições, encontrava-se filiado à União Brasil fora da circunscrição do pleito em que se pretende concorrer. E não por qualquer razão que estivesse alheia ao seu poder decisório ou que fosse por uma desorganização partidária, mas porque realizou uma aposta. Apostou que poderia concorrer por São Paulo, dizendo que São Paulo era o seu hub. Fato é que não pôde concorrer por São Paulo. E essa má escolha estratégica é que resultou nessa divergência entre o domicílio eleitoral e a filiação partidária. Essa divergência não é consequência de nenhum outro fato, senão a própria falta de organização e a aposta que decidiu realizar o então candidato, que deveria estar filiado ao partido político na circunscrição em que pretende concorrer, dentro do prazo mínimo de 6 meses. Não estava porque não quis, não estava porque realizou uma aposta. O que pretende se destacar ainda nessa sustentação oral, já me caminhando para o encerramento, é que existe a vedação do benefício da própria torpeza. O candidato, quando escolheu tentar a sua candidatura por São Paulo, afirmando lá ter domicílio e lá tendo se filiado, fez a sua escolha. E a própria torpeza não pode produzir um efeito positivo para fim de repristinar a circunscrição no Paraná, como se tivesse se filiado ao Paraná em momento anterior. Há a renovação da circunscrição no momento da decretação da nulidade no julgamento de São Paulo, quando se reconhece que o domicílio dele não é em São Paulo, mas o domicílio é no Paraná. É neste momento que foi realizada a transferência via sistema filia da filiação do candidato de São Paulo para o Paraná, fazendo com que a filiação na circunscrição não estivesse satisfeita em momento oportuno. É importante relembrarmos também, excelências, que a jurisprudência deve ser íntegra e que, de acordo com o artigo 926, caput do CPC, essa integridade deve ser também preservada pelos tribunais. Não podemos permitir que o candidato faça uso da própria torpeza para, então, nesta compra, nesta escolha de melhor local para concorrer ao Senado, se valha, então, da sua má estratégia para conseguir ter a sua candidatura deferida pelo Estado do Paraná. É por isso que o que se requer é o recebimento e processamento do presente recurso ordinário, impugnação e registro de candidatura e o julgamento totalmente procedente da ação, reconhecendo a ausência de condição de elegibilidade em virtude da ausência de filiação na circunscrição em momento oportuno, indeferindo-se o registro de candidatura do impugnado. Agradeço a atenção de vossas excelências, mais uma vez parabenizo os colegas advogados pelo nosso dia e devolvo a palavra ao plenário. Agradeço a doutora Juliana Bertoldi, passo a palavra ao doutor Gustavo Bonini Guedes.